Bom dia, galera. Estou aqui tentando aí ajudar, né, a aula poder chegar aí na sua casa, a gente também dinamizar um pouco esse processo. Antes de eu começar a minha aula aqui, que eu gostaria que uma reflexão rápida, né? É um momento de crise mundial, é uma pandemia, mas também está sendo um momento de muito aprendizado, né, para todos nós, principalmente os professores da escola do Sebrae. A gente está reinventando, a gente está buscando aí boas soluções nesse processo aí de ensino-aprendizado. Então vamos lá, eu mandei para vocês uma aula com os slides, né? Na terça-feira, essa aula fala um pouco de o que é sistema agrícola, o que é sistema agrário. Lá também eu falei de algumas modalidades do sistema agrícola e hoje vou, aproveitando o pré-requisito da aula de terça-feira, vou falar um pouquinho aqui, vou fazer uma síntese, né, rápida do ciclo do agronegócio. Então eu fiz alguns slides, a gente vai estar discutindo isso aqui e fazendo essa reflexão rápida, né? Então vamos lá. A primeira pergunta é essa, né? O que é o agronegócio? Como que esse agronegócio, que é um sistema agrícola hoje, ele trabalha, né? Então coloquei para vocês aí na tela o conceito muito simples, que é todo negócio comercial e ou industrial relacionado à agricultura, atividade agrícola, atividade da agropecuária, atividade do extrativismo, animal ou vegetal. Então todo esse processo em que se transforma num negócio, ou seja, a propriedade passa a ter uma função comercial, a propriedade passa a ter uma função industrial, a propriedade passa a ter uma função de serviço. Então se torna aí um negócio, não é isso? E aí, uma das coisas mais importantes hoje dentro dessa reflexão, que o agronegócio para o nosso país, né, que é o Brasil, que é um país aí emergente, ele é fundamental para a nossa economia. O agronegócio movimenta aí grande parte da nossa economia, aquece a nossa balança comercial e muitas vezes nesse momento assim de crise é ele que vai dar uma sustentação aí para a nossa economia. Coloquei uma imagem de alguns insumos e produtos aí do agronegócio e tem uma palavrinha nova aí que é o commodities, que significa aí mercadoria, são aí as mercadorias em estado bruto, que ainda não foram agregadas em nenhum tipo de transformação e geralmente está vinculada aí à questão dos itens agrícolas e do extrativismo, ok? Uma coisa que também acontece às vezes hoje, né, eu vejo que na televisão passa muita propaganda relacionada aí ao agronegócio. A televisão mostra aí um comercial, né, que muita gente fala aí, agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Mas o que seria o agro? Como que ele funciona, né? E para que ele serve? O agronegócio hoje está sendo aí uma grande oportunidade de negócio aí, não só no contexto do setor primário, mas também envolvendo aí outros setores da economia, né? O setor secundário, o terciário e assim vai. Então, como entender isso? O agronegócio é formado aí por um ciclo, né? Então nós temos aí insumos, nós temos a produção, nós temos a distribuição, a segurança, a questão do transporte, a questão da logística, né? Que é fundamental hoje para esse ciclo funcionar. Essa imagem aí mostra aí essa integração entre as máquinas, o caminhão e dentro desse ciclo, né? Com certeza vão agregar novos integrantes que vão participar desse ciclo do agronegócio, agregar valor até mesmo na produção e que vai favorecer aí toda essa dinâmica do produto que nasce lá no campo e que até chegar ao mercado consumidor. Então, o ciclo é mais ou menos isso, né? Funciona como essa integração entre insumos, a produção, a distribuição, a segurança e o consumo. Ok, galera? A outra coisa, né? O que é produzido, né? Hoje, como é que esse ciclo ele funciona aí na questão dessa produção? Geralmente são produtos in natura ou processados. Eu estou dando exemplo aí do biocombustível, botei ele embaixo ali para vocês aqui na tela, né? Um conceito simples aí de biocombustível, é tudo que tem origem biológica, né? Não é fóssil, é visto aí como fonte alternativa também, sobre os processos aí sobre a biomassa. O agronegócio hoje investe nisso também. Interessante a gente pensar que uma
das coisas uma das tecnologias, né, que nasceu no Brasil e nasceu num período assim, bem complicado em termos de política, né? Nasceu na crise do petróleo mundial, nasceu num período de ditadura militar, que foi o Proálcool. O Proálcool é um projeto que nasceu na era militar, mas que ao longo de um desenvolvimento, ao longo de um crescimento de uma nação, esse projeto foi agregando coisas importantes e hoje o Brasil é um dos países pioneiros aí na produção de combustível aí da biomassa. Então isso mostra aí que é uma das soluções aí do agronegócio. A outra questão, dentro desse termo, né, de agronegócio, é importante a gente ter uma noção aí de algumas palavras-chave. Então, eu coloquei algumas aí, que começa com o insumo, depois a produção, a distribuição, a segurança alimentar, o consumo, o transporte, o sistema multimodal, o sistema intermodal, a questão do porto seco, a questão do porto marítimo, o sistema financeiro, o mercado consumidor. E nesses slides, eu estou falando aí, né, sem as máquinas, sem imprimentos, sem ração, sem medicamentos, sem vacina, sem suprimentos agrícolas, né, sem boas sementes. O campo, ele sozinho, a produção seria baixa, né? Então, é necessário tecnologia, é necessário investimento. Então, se tem investimento, virou negócio. E aí, a tecnologia é que vai salvar essa produção, é que vai tentar salvar a lavoura. Então, o uso da tecnologia é fundamental hoje no campo. Inclusive, na aula de terça-feira, eu coloquei lá um videozinho que mostra lá as startups, né, dentro do agronegócio, dando até sugestão aí para vocês aí do terceiro ano aí, nos projetos aí futuro, né, como que vocês são jovens, né, pode estar repensando isso aí. É uma grande oportunidade mesmo de negócio nesse século. E bom, quem produz, né? Então hoje nós temos aí, dentro desse ciclo aí, o agronegócio está vinculado à questão do sistema agrário, à questão das propriedades. Então hoje nós temos minifúndios, nós temos latifúndios, nós temos os holdings rurais, são propriedades que estão ligados aí a diversos sistemas agrícolas e dentro do contexto do agronegócio, né? Geralmente os minifúndios estão trabalhando aí com as policulturas, né? O cultivo de frutas e outras atividades. Os latifúndios vinculados aí à questão das monoculturas, né? Herdando até a questão histórica aí, no nosso caso do Brasil, da colônia, né? Lá dos plantations, da atividade, né? Das monoculturas do açúcar, do cacau, do café e hoje, né, grande parte é da soja, né? E em tempos modernos aí a formação dos holdings rurais. Para quem não lembra, os holdings são empresas que passam a gerenciar outras empresas, né? Tanto no contexto vertical, na concentração vertical, como na concentração horizontal. Geralmente hoje essas empresas estão no campo e estão gerenciando o campo. Nós temos vantagens e desvantagens disso. E aí os holdings hoje, né, é uma das soluções aí que vem sendo utilizada aí por empresas, né, que passam a gerenciar o campo, né. Nós temos vantagens e desvantagens disso em termos de relação do homem com a natureza, relação do homem com a atividade agrícola, né. Esse vai ser o nosso assunto até da próxima aula, os impactos do agronegócio. Então, estou colocando aí que os holdings familiar é uma empresa criada para controlar outra e outras empresas, geralmente tem como sócio membros da família, pais e filhos, e aí vai. Bom, tem um videozinho, o videozinho vai dando exemplo aí de um holding. Nós vamos ver esse vídeo rapidinho, acho que em torno de 2 minutos. O vídeo fala um pouco aí uma fazenda, a Estância, né? Santa Maria é uma propriedade de 13 mil hectares em Bagé, no Rio Grande do Sul, bastante tecnificada e diversificada. Lá na fronteira com o Uruguai, acompanhamos uma colheita de soja com 6 máquinas New Holland, incluindo desde uma colheitadeira TC 5090 até uma CR 9090. Hoje nós temos máquinas de alto rendimento, de alto desempenho, que demandam menor mão de obra, mas ao mesmo tempo uma mão de obra mais qualificada, né? E que nos dão um acabamento de produtos melhor. Eu acho que esse é o ponto alto hoje dessas máquinas maiores da New Holland que a gente tem usado e tem testado aqui dentro.
né? E aí, galera, a nossa próxima aula são os impactos ambientais e sociais do agronegócio. Nós vamos falar aí das condições favoráveis para o agronegócio no Brasil, os desafios a serem vencidos, e a gente vai marcar aí uma nova data aí. Espero que tenha atendido aí, né, nesse momento aí de crise, né? Então é isso. Espero que todos os meus alunos estejam aí com a disciplina aí, com os protocolos aí da pandemia, né, galera? Não vamos brincar, né? Mas lembrando que é um grande momento de aprendizado para a gente, né? Em todos os sentidos, não só com a questão da escola, da educação, mas nas relações humanas, né? Tem um livro do Leonardo Boff, que fala muito sobre isso, né? Dessa crise generalizada que nós estamos vivendo hoje. Essa crise que envolve aí uma crise ambiental, uma crise política, econômica, e que nós estamos passando aí por um momento de a gente rever, principalmente para resgatar uma das essências muito importantes para a nossa vida, que é a essência do cuidar da família, do cuidar da minha casa, cuidar dos idosos, principalmente hoje, de cuidar dos animais, de cuidar da nossa água, que é um recurso hoje, para muita gente, recurso finito. Então é isso. Então, um grande abraço e até a próxima aula.